O fato é que ainda não teve nenhuma meme coin nesse ecossistema a atingir uma capitalização de mercado de US$ 1 bilhão. Será que essa será a primeira? A equipe já embolsou milhões de dólares em uma janela curta de tempo. E aí, você vai estar posicionado ou não quando esse movimento acontecer? Conheça agora mesmo o Bitcoin Hyper. Fala, gurizada, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Renan, seja muito bem-vindo a esse canal. Vamos falar aqui sobre a meme coin Bitcoin Hyper, que já embolsou aqui US$ 15 milhões. Essa é uma narrativa que ainda não explodiu. Como assim, né? Não explodiu? Se a gente comparar a contextos, né, de rede Ethereum, a gente vê várias criptomoedas memes com capitalização de mercado que supera bilhões de dólares. Ecossistema Binance Smart Chain também. Solana também, a gente já vê aí diversas meme coins, certo? Mas, e ecossistema Bitcoin? Qual é essa criptomoeda meme aí que tem uma capitalização de mercado que supera bilhões de dólares? Isso não aconteceu. Quando a gente vê algo, né, que não entregou explosões de assimetrias de lucro ainda, né, o potencial que tem para entregar, há mais também assimetrias de lucro aqui disponíveis justamente em algo que não entregou o que tem para entregar, não é verdade? É como se uma narrativa você acreditasse em uma inteligência artificial no início, quando ninguém coloca tanta fé assim, e sim entenda que essa narrativa de ecossistema Bitcoin ainda vai explodir, né? Ainda mais porque traz mais escalabilidade para a rede Bitcoin, suporte a contratos inteligentes. O foco deles aqui é justamente aqui a construção de DApps, né? Justamente engajar mais meme coins na rede Bitcoin, construindo aqui e oferecendo esses produtos, né, para que construam isso com facilidade. US$ 15 milhões que foi o que a Bitcoin Hyper embolsou. O mercado até então, né, está prestes a viver aí mais injeções de liquidez com esse corte na taxa de juros pelo Banco Central norte-americano, né, 3 cortes ainda no ano de 2025, pelo menos isso que os investidores estão precificando. E analisando cronologias passadas, né, movimentos que espelham, né, a capitalização de mercado das top meme coins, a gente pode ver também ao menos, Dog Good to the Moon ou qualquer outra meme coin, como o caso da Bitcoin Hyper. Dog Good to the Moon é a primeira, é aquela meme coin mais engajada até então no ecossistema Bitcoin, que chegou próximo a uma capitalização de mercado de US$ 1 bilhão, mas, enfim, isso não aconteceu. Ela tem potencial de superar muito mais que isso. A Bitcoin Hyper será que será a primeira, né? A equipe embolsou muita grana. Janela de 2021 aqui, olha só, capitalização de mercado de US$ 82 bilhões, depressão. E aí a gente vê aqui no fim do ano, né, de 2021, porque 2021, ano pós-halving, 2020 a gente teve ali halving do Bitcoin, né, a penúltima vez, justamente aqui em outubro isso acontece, né, novamente ali a capitalização de mercado chegando a US$ 83 bilhões. Depressão, como aconteceu nesse ciclo. Nesse contexto aqui a gente chegou a uma capitalização de mercado de US$ 127 bilhões, nesse exato momento US$ 80 bilhões. Isso acontece em poucos dias, não são meses ou semanas, é simplesmente aqui, gurizada, uma janela de poucos dias, uma grande injeção de liquidez entra em meme coins e está posicionado em projetos, né, meme coins. Qual que é a diferença dessa daqui para as top meme coins? Se tratando de força de comunidade, nenhuma, até porque a Bitcoin Rap já tem uma força de comunidade gigante. Quando falamos de meme coins, a primeira coisa que a gente tem que analisar, né, ainda mais espelhando o movimento dessas top meme coins, o que essas top meme coins têm? Força de comunidade. Dogecoin, olha a força de comunidade que tem a Dogecoin, a força de comunidade que tem Shiba Inu, Pepe, até mesmo, né, a meme coin que a gente citou aqui, olha só, Dog Good to the Moon. Dog Good to the Moon tem uma força de comunidade absurda. O fato é que a Bitcoin Hype ainda não foi lançada a mercado e que ela entrará com uma baixa capitalização de mercado em relação a essas aqui. Por exemplo, para uma Dogecoin da vida aqui entregar 10x de valorização. Olha a capitalização de mercado dela nesse exato momento, gurizada. 42 bilhões. Para ela atingir aqui, né, gurizada, 10x, a gente está falando aqui que ela precisa chegar a uma capitalização de mercado de US$ 420 bilhões. Então, é muito dinheiro, né? A gente está falando aqui com essa quantidade de tokens em circulação. A Shiba Inu, ela precisaria chegar a US$ 80 bilhões. É muito dinheiro que precisa entrar, tudo bem? É impossível? Não, gurizada, mas é uma grana muito alta, né? Comparando principalmente com isso daqui, porque se for repetir esse movimento, ó, nas top meme coins, estaremos falando que toda injeção de liquidez precisaria entrar somente em uma meme coin, e não vai acontecer isso. Essas top meme coins vão entregar 10x
até o fim desse ciclo, você pode ter certeza disso, não vai acontecer, ok? Olha só, 80 bilhões de dólares, se elas voltar a 127, a gente está falando aqui de aproximadamente 40 bilhões de dólares, entrando 1 bilhão somente em Bitcoin Hype, está falando aqui de uma assimetria absurda mesmo, porque ela vai entrar com baixa capitalização de mercado. Auditado aqui, né? De prestar atenção, o X, 14 mil seguidores, o Telegram aqui, 4.459, ok? As redes sociais eles estarão na descrição, auditado pela Consuite, auditado também pela SpyWolf, isso deixa, né, de certa forma, essa pre-sale mais segura, olha só. Isso garante, gurizada, que essa criptomoeda mesmo será lançada a mercado, ok? SpyWolf também é uma gigante aí que audita muitos projetos, olha só, completada essa auditoria aqui no dia 10 de junho de 2025, né? Aqui o que serão entregue é uma Layer 2, gurizada, então, né, justamente aqui uma rede, né? Uma rede aqui, onde vai trazer mais escalabilidade aqui. O foco dele justamente são meme coins, né? Uma rede aqui que traz, por exemplo, mais funcionalidades, né? A rede Bitcoin, muitas pessoas também falam que a nova era do Bitcoin, do DeFi, né, será justamente no ecossistema Bitcoin, tem um potencial alto, né, o gráfico de crescimento aí do DeFi no ecossistema Bitcoin, atualmente, se eu não me engano, está por volta de 8 bilhões de dólares, tem muito para crescer ainda comparado às gigantes como o ecossistema Solana e também aí o Ethereum, né? A gente deve prestar atenção porque estamos falando aí do ecossistema Bitcoin, tudo bem, gurizada? Não ignorar o potencial, aquilo que está subvalorizado é onde também existem as melhores oportunidades de assimetria de lucro. O tokenomics deles aqui, Renan, qual que é o fornecimento total? O fornecimento total é de aproximadamente 21 bilhões, tudo bem, gurizada? Seria isso uma referência aos 21 milhões do Bitcoin? Olha só, se você prestar atenção aqui, o fornecimento total, né, tokenomics até então é de 21 bilhões. Inclusive a equipe aqui tem umas metas, né, de valorização aqui conforme o preço do Bitcoin ali, né, o que estiver no lançamento, distribuição aí de dividendos e assim por diante. Eu quero me posicionar, Renan, nessa meme coin, olha só, um grande incentivo aqui de recompensas de stake, diminuindo justamente o fornecimento circulante dessa meme coin. Atualmente 735.346.806 Hyper travados em stake, recompensas por blocos aí 200 Ethereum, ok? Se você quiser também, né, participar desse tipo de recompensa aqui, gurizada, é uma forma de você já lucrar com essa pre-sale, entendendo que outra coisa, né? Olha só, distribuição do Bitcoin Hype, as recompensas em tokens vão acontecer a taxa de 200 Hyper por bloco de Ethereum, esses tokens serão distribuídos ao longo de 2 anos, e poderão ser resgatados assim que a função de resgate estiver disponível. Então, segue aquela estratégia. Eu quero ter tokens para o lançamento, não é para travar tudo em stake. Tudo bem? Não tem como travar tudo em stake, porque senão você fica sem token para o lançamento, né? Mas já há uma grande quantidade, né? 735 milhões. Se continuar ali, um incentivo para que muitas pessoas travem esses tokens stake, né? Pelo menos ali uns 20 a 30% do fornecimento circulante, isso pode também aumentar as expectativas de valorização dessa meme coin, tudo bem? Você pode comprar com criptomoeda, conectando aqui a sua carteira Best Wallet, a sua Wallet Connect aqui. A Best Wallet também está em pre-sale, né? Sua criptomoeda de governança aí, já com milhões de dólares em arrecadados, um produto de sucesso, até porque são milhões de usuários já utilizando aí a Best Wallet, que tem compatibilidade com vários dApps. Ou se você quiser fazer isso, você pode também, justamente aqui, utilizar a carteira MetaMask. Caso você queira comprar pela carteira da Base Wallet, você também pode fazer isso, gurizada. Não tem segredo, não tem mínimo de compra, ok? Cada Hyper custa 0,01 centavo de dólares, 15 milhões de dólares arrecadados, é muita grana mesmo, ok? É dinheiro suficiente aqui para pagar listagens em corretoras de criptomoedas Tier 1, ok? Estamos falando aí dos maiores produtos do mundo, como uma Binance, como por exemplo uma OKX, uma Bybit, ok? Essas corretoras aqui, eles têm grana suficiente já para pagar, ok? A diferença em relação a outras meme coins é que ela ainda não foi lançada e entrará com baixa capitalização de mercado, mas força de comunidade já segue
a mesma linha, tudo bem? Claro que não é para apostar todo o seu dinheiro em um único projeto, a gente precisa diversificar, tudo bem, gurizada? Não sabe se é essa que vai mudar o seu jogo, não tem como saber. Se soubéssemos isso, né, investiríamos toda a grana em um único projeto e faríamos rios de dinheiro, ok? Quanto mais diversificar, melhor, porque também não precisa de muito, ainda mais quando uma meme coin entrega simetria de lucro interessantes, ok? Com pouco ali, você vai realizando trade, deixa uma pequena parte aí, vira aquela bola de neve, não é mesmo? É isso, gurizada. Forte abraço.